Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma roda de conversa Gelopa é cor de rosa choque. Nós estamos fazendo essas rodas de conversa ao longo do mês de março em homenagem ao mês das mulheres. E aqui nós trazemos mulheres pesquisadoras que foram pesquisadoras do grupo ou que estão pesquisadoras no grupo, considerando os 18 anos de atividade do grupo que está sendo comemorado nesse ano de 2026. Então, com muita alegria, eu, Thaís Oliveira, que sou pesquisadora do grupo, vou mediar aqui uma roda de conversa dessas grandes mulheres gelopetes que a gente está tendo o prazer de recebê-los. Vou chamar aqui a Marcela, a Iana, a Andrea, a Suzana e a Maísa. Então, nesse momento, para a gente iniciar a nossa roda de conversa, nós temos 3 perguntas que vão ser feitas para cada uma das nossas pesquisadoras, colaboradoras, mulheres participantes aqui da nossa roda. E eu vou iniciar com digamos assim, que é a do meio, né? Já é como a gente estava comentando, Marcela e Suzana estão numa geração mais do início do grupo, né? Ainda em 2007, 2008, quando o grupo estava sendo criado. E Ana e Maísa são pesquisadoras mais recentes, né? Mais contemporâneas, ainda são graduandas. E a Andrea disse assim, não, eu acho que eu estou mais no meio. Então, a gente vai começar com quem está mais ao meio, né? Sejam todas bem-vindas, desde já nós agradecemos a participação de vocês. É um privilégio estar aqui, uma responsabilidade mediante essa mesa. Eu imagino que vocês têm muitos afazeres, né, em relação ao trabalho, estudo e outras questões sociais às quais vocês estão envolvidos. Então, nós agradecemos muito, em nome do Gelopa, desde já eu agradeço a contribuição de vocês aqui. Então, para iniciar nossa roda, vamos aqui com a Andrea. A pergunta é, quem é a Andrea e qual pesquisa você desenvolve ou desenvolveu, né? Ou que, de repente, você vem trabalhando mais contemporaneamente? Bem, é um prazer falar com todas vocês. Eu sou Andrea Consuelo, fui pesquisadora no Gelopa pelo período de 2014 a 2017, meados de 2017. Fui orientanda da professora Ediene, e a minha pesquisa, ela trabalhava com a circulação de produção de conhecimento, né? Como é que essa circulação, tanto na educação básica como na educação superior, como é que ela produz, como é que ela impacta um pensamento, no desenvolvimento do pensamento crítico desse indivíduo. E eu tive como base, que foi um presente, inclusive, para mim, naquele momento, eu tive como base o meu referencial teórico com Adorno, que é um grande filósofo alemão, que traz justamente essa questão de como é que a leitura, a escrita, o ambiente intelectual, ele impacta de forma positiva na construção de um pensamento crítico e desaliena diante de determinados contextos que são realmente para alienar, que são alienadores. Então, essa foi a minha pesquisa nesse período. Hoje eu estou nos Estados Unidos, moro em Washington, D.C., que é a capital, e hoje trabalho como professora de português para militares, diplomatas, para agências que estão ligadas ao governo dos Estados Unidos, Departamento de Estado e Departamento de Defesa, que justamente precisam, né, da língua portuguesa
justamente para suas missões, possíveis missões, tanto na América Latina, em especial as missões no Brasil, tanto diplomáticas quanto militares. Então, isso também eu não deixo de aplicar, de alguma maneira, o papel de pesquisadora diante das minhas aulas, porque é muito fascinante você ver o desenvolvimento dos não falantes da língua portuguesa, em especial do português brasileiro. É muito interessante você ver, desde o início, acompanhar esses alunos, que são muitas vezes militares de alta patente, etc., que já trazem uma outra língua, e não só a língua, nós levamos como professores de português para esses grupos, mas muitas vezes não. Na maioria, em todo o percurso do curso que é oferecido para eles, nós levamos também a cultura, como é que a sociedade ela se comporta, a sociedade brasileira, um pouco da identidade do brasileiro, que está, de qualquer forma, que faz esse alicerce da língua, né? Que traz essa base linguística. Né? Por que falamos desse jeito? Por que entendemos dessa maneira? Por que o brasileiro usa as vogais mais abertas? Então, e também eu sempre tento trazer para eles uma reflexão dentro tanto de política, economia, sociedade de forma geral, geopolítica, que falamos bastante. Eu tento trazer um pouco do que eu aprendi como pesquisadora durante o meu momento como pesquisadora dentro do GELOP, e das minhas inúmeras discussões com a professora Ediene, com o professor, enfim, que acabou me acompanhando também. E aí eu trago isso também como uma base para que eles possam perceber que o conhecimento, assim como de uma língua ou qualquer outro conhecimento, como ele pode trazer um pensamento crítico diante de determinado assunto, de determinado contexto, de determinada percepção. Então, é dessa maneira que eu tento trabalhar com os meus alunos nesse momento, que não estou diretamente ligada à pesquisa, mas que, de alguma maneira, o papel de pesquisadora me acompanha até hoje, nesse atual momento profissional que eu vivo aqui nos Estados Unidos. Muito bacana. É bem interessante, né? Porque a gente, quando estuda letras, a gente percebe as diferentes nuances, as diferentes possibilidades de atuação, e a gente vê isso nessa sua experiência, né? Como você apresenta o papel do professor de português como um professor de segunda língua, mas uma língua voltada para a questão das relações internacionais, diplomacia, né? Isso. Muito bacana. E a Marcela Gomes? Quem é a Marcela? E qual a pesquisa você desenvolve ou você desenvolveu? Fale um pouco para a gente sobre você, Marcela. Boa tarde. Obrigada, Thaisa. Em nome do GELOP, eu agradeço o convite. Eu raramente participo de ocasiões assim, só quando o GELOP me convida. Como todas vocês, eu sou formada em língua portuguesa pela UFPA, fiz especialização e mestrado na FOPA, até então era o FOPA já. Sou, como a gente estava falando agora há pouco, eu sou da primeira geração do GELOPA, né? Somos a velha guarda, Suzana e eu. Nós fundamos o GELOPA e eu fico bastante feliz em saber que o GELOPA continua com novas pessoas. Eu vejo os novos pesquisadores atuando, fazendo novas pesquisas, dando continuidade ao que a gente começou um dia, né? Sem saber ao certo no que ia dar, e fez sucesso, né? Deu certo.
Bom, as últimas pesquisas que eu fiz no passado também, porque hoje eu sou professora da educação básica e estou afastada da pesquisa. Sou professora de escola do município de Santarém e o meu lugar hoje é a sala de aula. Mas a pesquisa não sai da gente, como a Andrea falou. Uma hora ou outra, né? A gente que ainda não fez o doutorado, a gente volta para a pesquisa. Na graduação, eu realizei pesquisas considerando o falar, tendo como objeto falar, né, a língua falada, o falar santareno e o português brasileiro. Analisei, por exemplo, os usos do marcador discursivo tá na graduação, dei continuidade na especialização, indo para o falar santareno, porque na época da graduação, como bolsista, nós coletamos o falar santareno e usei como corpus, né, o NURC, o português brasileiro e o falar santareno. Como esse marcador discursivo, como nós usamos no dia a dia e analisei as suas várias funções, né? Na época, foram 5 funções que a gente usa como checador, como iniciador de tópico, enfim. No mestrado, eu migrei para um campo teórico que eu tinha como pergunta de pesquisa, como a linguística avalia o erro gramatical, né, o erro na escrita. Então, foi a partir desse objeto que eu fui buscar na linguística moderna, que aborda uma concepção diferente da gramática tradicional de erro, todas as diferenças, né, entre a língua falada, a partir do ponto da variação linguística, da língua escrita. Então, esse foi o meu objeto em si. E essas foram as minhas últimas pesquisas. No momento, eu sou só professora de sala de aula mesmo. Muito bacana. A Marcela, ainda peguei um pouquinho também desse início, né? A gente ainda cheguei a fazer, acho que algumas transcrições para os CETOPs, né? Muito bacana, assim, essa experiência de pesquisar fazendo descrição linguística, né? E a gente já tem algumas diferenças aí em relação, por exemplo, ao que a Andrea, como a Andrea esteve enquanto pesquisadora nesse momento no Gelopa, né? Muito bacana. Gelopa também mostrando essas diferentes nuances, né, dentro do próprio grupo. Suzana também é desse período mais inicial. Quem é a Suzana? E que pesquisa a Suzana desenvolve ou desenvolveu? O que a Suzana está fazendo? Muita coisa. Tanta coisa que você for enumerar. Bom, gente, boa tarde. Quero inicialmente agradecer, né, a Thaisa pela condução da mesa, agradecer a professora Eugênia, que sempre lembra da gente, né, Marcela? Sempre que tem um evento do Gelopa, ela sempre chama a gente. Isso mostra o quanto ela tem um carinho, né, por nós. Queríamos estar com ela nesse início, acreditando no projeto, acreditando no entusiasmo, na alegria de criar um grupo de pesquisa, né, em Santarém, né, que hoje é sediada na Federal do Oeste do Pará, né? E eu, né, que iniciei a minha trajetória profissional, acadêmica no Gelopa, né, lá em 2008, então tenho uma história, né, eu tenho uma história de longa data com o Gelopa, então tenho uma gratidão muito grande, né, por esse grupo de pesquisa, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dividindo essa mesa, né, com as outras pesquisadoras do grupo, né, com a Marcela, né, que estava comigo o tempo todo nas atividades ali no início, com as professoras aqui, pesquisadoras, né, que estão nessa nova geração e que continuam, né, tocando as atividades do Gelopa com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria que a gente tinha naquele começo. Então, quero parabenizar também, né, as professoras, as mulheres incríveis que estão aqui nessa mesa, junto com a gente, e comemorando também os 18 anos do Gelopa, né, que hoje é maior de idade, que a gente viu nascer, né, ali em 2008.
Então, obrigada por esse convite. Né? E eu, né, sou uma mulher amazônica, sou uma mulher do interior de Belém, da cidade de Cametá. Apesar do que muita gente acha que eu sou de Santarém pela minha ligação com Gelopa e com a UFOPA, mas não, eu sou de Cametá, no interior de Belém. Sou a última filha caçula, né, de 8 filhos, então, né, tenho 7 irmãos e sou a filha caçula, de um pai pedreiro, né, e de uma mãe professora de educação básica. Então, desde pequena, desde muito nova, a educação foi colocada para mim como um caminho de mudança de vida, como um potencial de transformação social, né? E hoje estou como professora na Universidade Federal do Amapá, aqui na Unifap. Estou há 10 anos, né, concursada na universidade, então tenho uma trajetória também como professora e como pesquisadora, né? Estou trabalhando hoje na linha de pesquisa de fonética e fonologia, mais especificamente sobre as questões entoacionais, as questões prosódicas. Então, fiz um mestrado, né, na Federal do Amazonas, trabalhando com prosódia e entoação, e continuei no doutorado também na UFPA, trabalhando com prosódia e entoação, né, de variedades faladas aqui do Amazonas, daqui do Amapá. Então, hoje eu tenho me interessado por essa linha de pesquisa, mas também tenho ampliado um pouco meu objeto, meu interesse de pesquisa. Então, tenho orientado também, né, pesquisas no âmbito da graduação, né, no âmbito da pós-graduação, vinculadas à variação linguística, né, à variação lexical, por exemplo, de variedades faladas, né, em territórios quilombolas. Aqui na Unifap nós temos uma graduação que ela acontece especificamente em territórios quilombolas, né? O estado do Amapá é um estado onde 80% da população se autodeclara preta, né, ou negra, e temos um território que tem muitas comunidades quilombolas, né? E, portanto, do ponto de vista linguístico, também muito rico e muito vasto. Então, tenho me interessado também em pesquisar essas variedades linguísticas, né, de territórios quilombolas, de populações tradicionais, né? Mas também enveredo pelo campo do ensino-aprendizagem, né? Hoje eu atuo, né, num projeto de extensão que é vinculado ao MEC, né, vinculado ao Pacto Nacional pela Alfabetização. Então, atuo junto, né, com outros colegas aqui da Universidade Federal do Amapá, né, coordenado pelo professor Rosivaldo, pela professora Gilene Kátia, o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, né, que é vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E, trabalhando neste projeto de extensão, tenho me interessado também em entender, né, em como as crianças, por exemplo, aprendem, né, do ponto de vista prosódico, do ponto de vista linguístico, né, quais são as motivações prosódicas para a aprendizagem da criança nessa fase aí, né, inicial da educação infantil. Então, tem alguns caminhos, né, que são abertos para mim, que eu acho muito desafiador, e eu vou também me enveredando por outros caminhos de pesquisa, que não só aquele que eu me firmei no mestrado e no doutorado, por exemplo. Então, tenho atuado por algumas áreas mais diversas. Também tenho um projeto de pesquisa, junto com uma colega minha do colegiado, a professora Brenda Mota, né, e nós coordenamos um projeto chamado Pelos Caminhos da Fonética e da Fonologia. E como nós estamos em uma graduação, né, aqui na Unifap, que é dupla licenciatura, né, nós temos português-francês e nós temos o português-inglês. Então, por conta dessa nossa característica, a gente tem um projeto de pesquisa que visa investigar as questões fonéticas e fonológicas da aquisição de uma língua estrangeira pelos alunos da escola pública aqui de Macapá, né? Então, tenho feito algumas coisas nesse sentido, e já é bastante coisa para fazer, e sempre que aparece algo que me interessa e que me gera um desafio, eu também sempre me coloco nesse lugar, né, de aprender e fazer coisas novas também. É muito bacana ver
essas diferentes nuances, né, de atuações num grupo que inicialmente teve a gente não pode dizer que é a mesma experiência, né, mas partiu de um núcleo comum e a gente começa a ver esses ramos tão diferentes, né, nas atuações. Muito bacana mesmo. E agora a gente vai para as nossas colegas mais contemporâneas, mais atuantes contemporaneamente, né? Eu vou começar aqui pela Maísa. Quem é a Maísa e qual pesquisa a Maísa desenvolve? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei o horário que a pessoa vai assistir. Eu tenho 21 anos, eu sou estudante de licenciatura, eu atualmente moro em Belterra, mas eu estudo em Santarém. Minhas pesquisas, elas são muito voltadas para a área da linguagem do ensino, porque como eu faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, então eu acabo muito focando no ensino. E como também eu faço parte do GELOP, onde que é um grupo que faz pesquisas sobre esse aparato linguístico, precisamente, e os aspectos que envolvem a língua, então minhas pesquisas acabam indo nesses dois aspectos. Recentemente, eu fiz uma pesquisa do livro Primeira Manhã, do Dalcy Jurandi, sobre o falar paraense, analisando expressões, vocábulos que marcam a identidade linguística paraense presente na obra. Então, foi um trabalho muito, muito legal que eu desenvolvi com alguns colegas meus. Isso. Muito bacana ouvir essa nova geração, podemos dizer assim, né? Que vem aí, como a Suzana comentou, trazendo, continua fazendo do Gelopa um grupo assim com pesquisa, com muita alegria, né? Muita intensidade também, como a gente vinha fazendo no nosso tempo. Eu digo no nosso tempo, né? Mas eu ainda estou no Gelopa, mas também peguei esses outros momentos, alguns, às vezes, até espaçados, né? E a Iana? Quem é a Iana? Que pesquisa está desenvolvendo, Iana? Olá, eu me chamo Iana Cohen, tenho 21 anos, sou graduanda em Letras Português pela UFOPA. Também sou de Belterra, estudo em Santarém. Eu entrei no Gelopa, né, no ano que eu iniciei a graduação, porque foi um grupo que me interessou muito. No ensino médio, eu acho que eu nunca tinha ouvido a palavra linguística na minha vida, e aí quando a gente chegou na graduação e foram apresentar os grupos, eu fiquei apaixonada. E é assim um grupo que eu considero uma família, assim, um lugar muito bom para mim, e até vendo as outras participantes da mesa, a gente percebe o quanto esse carinho é geracional, né? Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa com outros 2 integrantes do grupo do Gelopa, que é sobre adjetificação de substantivos de animais, né? E a gente já vem trabalhando isso há um tempinho, com orientação da professora Ediene, e os meus interesses também dentro do grupo e também dentro do curso em geral, né, porque eu dou aula de redação pelo projeto de extensão da UFOPA, que é o cursinho popular da UFOPA, e então, como a Maísa falou, de alguma forma os nossos interesses se alinham ali no ensino e no ensino de línguas e afins, e o Gelopa ele meio que guia a gente para esse caminho de interesse em pesquisa. E atualmente é isso que eu estou desenvolvendo, pesquisa com os membros do Gelopa. Já participei de outros eventos pelo grupo que foram me construindo e mostrando caminhos de pesquisa para mim, e também lendo e usando de referência as outras convidadas aqui da mesa, que, enfim, são gigantes, assim. E esse é um pouquinho do que eu estou fazendo e de quem eu sou. Muito bacana, encontro assim de gerações aqui nessa terceira roda, né? Muito bacana.
Vamos iniciar, então, segundo momento da roda, com a segunda pergunta, que é a seguinte: quais foram e ainda são, né, os principais desafios que você enfrenta para fazer pesquisa, sendo mulher, especialmente no contexto institucional e acadêmico em que atua? Nós vamos começar com... Vou começar com a Suzana, e logo em seguida a Marcela, e que aí depois a gente vai também reorganizando para a gente fazer essa roda girar um pouco. Suzana, com você. Bom, primeiramente, nascer mulher na sociedade em que nós vivemos, por si só, já é um grande desafio, né? E ser, né, pesquisadora, ser professora, né, nesse contexto em que nós estamos, né, vivendo, com certeza nós estamos atravessadas por muitos desafios, né, por muitos empecilhos, por muitas dificuldades, né? Então, são dificuldades de todos os níveis, em vários contextos, em vários sentidos. Para fazer um recorte, né, eu vou falar um pouco do meu contexto, um pouco da minha vivência, da minha realidade, né? Esses desafios que me atravessam enquanto professora, né, de uma universidade pública, enquanto pesquisadora também nesse contexto, com certeza, né, intrínseco, são dois principais, que é o próprio machismo, e eu, como sou uma mulher preta, né, e sou uma professora, né, que é lida, né, de imediato como uma mulher preta, então, com certeza, os atravessamentos, as dificuldades também vêm em função, né, do racismo que eu enfrento diariamente na sociedade. Então, ser pesquisadora nesse cenário é também superar esse preconceito. Por quê? Porque, à primeira vista, eu, mulher negra, ou nós, mulheres negras, não somos lidas como professoras ou como pesquisadoras naquele lugar, né? Se eu posso citar alguns momentos em que, várias vezes, alguém entra na minha sala de aula e pergunta onde está a professora, e eu estou lá. Ou eu estou circulando pela universidade e alguém pergunta se eu trabalho ali, e algumas vezes eu estou com o meu crachá da universidade. Então, esse contexto, né, em que a gente se insere, em que a gente, né, como mulher, como pesquisadora, e especialmente como mulher negra, somos, à primeira vista ou de imediato, primeiramente, descreditadas, do tipo, será que ela é professora mesmo? Será que ela, né, é pesquisadora mesmo? Então, é sempre esse colocar em xeque que a sociedade faz com a gente. E a gente precisa, né, em contrapartida, se posicionar, né? Mostrar que é sim o que se propõe, né? Mostrar a capacidade, e aí, né, dentro desse contexto, ter que mostrar 2 ou 3 vezes mais que sim, nós somos capazes, que sim, nós somos competentes, que sim, nós realizamos um bom trabalho na sala de aula como professora e também como pesquisadora no contexto, né, da pesquisa linguística, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos, né, que atravessam também muito mais subjetivamente, né, atravessam a mim enquanto pessoa, enquanto mulher, né, e enquanto mulher preta. E outros desafios que são do âmbito do contexto da pesquisa no Brasil mesmo, né? A falta de incentivo para a pesquisa, a falta do apoio financeiro para realizar pesquisa. Então, quantas vezes eu realizei uma pesquisa com autofinanciamento, né, buscando recursos, né, próprios para realizar essa pesquisa, para realizar uma coleta, para realizar uma pesquisa de campo, ou para comprar um equipamento, né, um gravador de voz ou um microfone. Então, também uma dificuldade que é muito latente, né? Isso para todas as universidades, com certeza, brasileiras, mas no meu contexto, né, que vivo numa universidade
do interior da Amazônia, né, uma universidade periférica, que recebe pouco investimento quando comparada à universidade dos grandes centros, né? Então, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade diariamente no nosso fazer, né? Seja esse fazer docente, seja o nosso fazer científico. E é muito, muito, por vezes, desgastante conviver nesse cenário corriqueiramente ou diariamente, né? Porque chega um momento ou que você cansa, ou que você junta as forças para continuar lutando, para continuar fazendo o que precisa ser feito da sua parte, né? Então, com certeza, estar nesse contexto como professora, como pesquisadora, né, e que é atravessada por questões de machismo e de racismo diariamente, com certeza, são desafios para serem superados diariamente na nossa experiência, no nosso fazer diário. E eu posso imaginar, assim, como que é difícil, né? Ter aí essa como eu posso dizer, é uma espécie de superação, né, diária que a gente precisa ter. Eu, estando na condição de mulher como você, mas você ainda, numa condição ainda mais estigmatizada pela questão racial, né? Infelizmente, a gente faz uma luta diária para a gente ser reconhecida, para a gente... assim, até chocante, às vezes, a gente, como você traz na sua fala, aí você está com o crachá, a pessoa pergunta se você trabalha ali, né? Porque não seria um lugar para você, a universidade, ser funcionário, ser uma servidora de uma universidade pública. Até chega a ser chocante, né? A gente fica impactado, impressionado, meu Deus, como isso ainda existe hoje em dia, né? Mas, infelizmente, ainda acontece. E a Marcela? Quais são os desafios aí que a Marcela, como mulher, tem convivido, né? Bom, ao contrário da Su, né? Acho que aqui nós somos 4 mulheres brancas, né? Não sei as meninas aí, como elas se consideram, mas... E a Su, né? Uma mulher preta. Não sei se é assim que ela se autodenomina. Sim. E que, por morar num país racista, né? E que mata as mulheres todos os dias... Porque a primeira coisa que me veio à cabeça quando você fez essa pergunta, no mês das mulheres, no mês de março, é um mês de celebração, mas também é um mês que não dá para a gente fingir, como a gente faz todo dia, né? Quando a gente ouve uma notícia, mais uma mulher morta, se tornou banal, e a gente continua. Mas no meio acadêmico... Bom, eu estava tentando lembrar algumas situações. A minha narrativa é de uma mulher branca. Obviamente que eu nunca sofri racismo, né? Não vou passar por isso e jamais vou imaginar como é viver, né? Como é ter alguém sendo racista com você. Mas, bom, eu não... Como mulher, na graduação ou no meio institucional, ou mesmo hoje na escola, eu nunca passei assim por uma situação de que eu percebesse, né? Não que eu, pelo menos eu não percebi nenhuma situação que alguém me tratasse de uma forma ruim ou negativa pelo fato de eu ser mulher. Até porque na graduação em si, o nosso curso é de mulheres, né? O GELOPA também, quando eu atuei, era composto de mulheres, então eu sempre me senti muito à vontade, muito, tipo assim, em casa. Na própria escola também, nós, professoras, somos mais mulheres do que homens.
Então, nunca houve uma situação específica. Mas saindo do campo institucional, indo para um campo mais íntimo, assim, de pessoas próximas, eu já passei por situações de os homens, né, desacreditarem em mim, na minha autoridade de ensino, por ser formada na minha área, em linguagem, eu sou uma autoridade, né, para falar, uma autoridade de fala, confiável para falar do assunto, porque eu tenho formação nessa área. Então, alguns homens tentavam, assim, me diminuir na fala, enquanto a gente discursava sobre o assunto, por eu ser mulher, né? Cheguei em muitos momentos, assim, confrontar essas pessoas de não aceitarem, né, a minha autoridade, já que eu sou formada nessa área. Qual é o problema? Eu tenho propriedade para falar e você não. Você que está na posição do homem, né? E com certeza era uma questão de gênero, de desigualdade de gênero, por estar ali discussando um homem e uma mulher e desacreditar no discurso de uma pessoa que tem propriedade no assunto, que tem autoridade na sua fala, por ela simplesmente ver mulher, que são muitas situações que a gente vê no cotidiano, vê na internet, né? Mulheres passando, sendo desacreditadas só porque são mulheres. Então, que eu lembre, assim, que de situações reais que aconteceram comigo foram essas, mas foram, assim, mais, assim, no âmbito íntimo, no âmbito, assim, fora da instituição, ou mesmo fora do meu ambiente de trabalho. O que não torna menos ruim, né, a situação. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo institucional, seja num ambiente mais familiar, qualquer situação de inferioridade, de inferiorização à mulher é muito ruim, né? E pode falar. Thaisa, se você me permite, eu acabei de falar na minha apresentação que, bom, uma vez eu já fui assediada na época do curso de graduação. Eu era muito jovem na minha época, eu sempre falo com meus alunos, gente, na minha época isso não era debatido, eu nunca estudei isso, hoje vocês têm o privilégio de estudar vários temas, né, contemporâneos. Na minha época, não, eu nunca estudei isso na escola. Na minha época, eu nem sabia o que era assédio, né? Então, quando eu sofri o assédio, assim, toda mulher fica, eu reagi como toda mulher, né? Você fica parada, paralisada, você não tem uma ação. E também, talvez, na época, nem entendesse muito do que, foi bem no início da graduação, do que se tratava. Só depois, com o tempo, que você vai lendo, vai tendo informação sobre esse assunto, que a mulher, né, vai se empoderando e tal. Que hoje as meninas já jovens, já crianças, elas já são empoderadas. A gente percebe na fala, né? Eu sou professora de crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano, e a gente já, como você sabe disso? Então, elas já, sabe, já têm mais acesso à informação sobre essas questões, desigualdade de gênero, empoderamento, violência contra a mulher. Então, é um exemplo que eu não sei se encaixa, mas assim, que é uma coisa bem grave que mulheres todos os dias passam, né, por situações no seu cotidiano, assim como o racismo, como o Aço falou. E até então era normalizado, né, esse comportamento de assédio, essa questão de o homem achar que pode fazer determinados elogios, mas elogios tendenciosos, né, que a gente sabe que tem segundas intenções, ou intenções outras que não são só de elogiar, né? E a Iana? Quais são os desafios que a Iana enfrenta aí? Então, a senhora fez essa pergunta, né? E aí eu lembrei de um episódio em sala de aula, né? Enquanto estava dando aula com um amigo meu. E aí é muito comum, quando eu estou na sala de aula, os alunos eles são muito curiosos, né? Eles gostam de perguntar bastante. E eles perguntam, professora, qual a sua idade? E eu costumo nunca dizer minha idade, porque por conta de um episódio que aconteceu,
de eu estar em sala de aula e aí me perguntarem, e aí, tipo, nesse momento de troca, eu falar, e aí eu ouvia assim no fundo da sala, nossa, mas ela é tão jovem, será que ela vai conseguir mediar essa aula, ou é competente o suficiente para estar na frente de uma sala de aula? E num outro momento, aconteceu isso com um amigo meu, e aí ele tem a mesma idade que eu, e aí ele falou isso, e os cochichos na sala foram outros, tipo, nossa, ele é tão jovem, olha só como ele já está na frente de uma sala de aula. E aí, nesse momento, eu fiquei bem assim, perdida, digamos, no sentido de, ué, eu sou menos competente que ele é mais competente que eu, o que diferencia a gente se nós temos a mesma formação, estamos no mesmo âmbito acadêmico profissional e temos a mesma idade, né? Então, enquanto mulher, dentro da atuação enquanto professora em formação, né, e pesquisadora também, a gente se vê nesse estado de sempre estar em alerta, né? Sempre, posso falar isso agora? Não no sentido de moldar algo, mas no sentido de como é que essa minha fala qual é a reação que ela vai causar, entende? Vai ser uma fala que de alguma forma pode me agredir, ou enfim, e dentro da sala de aula isso é muito evidente, assim, para mim. E enquanto pesquisadora, a gente tem esse cuidado maior, acho que, digamos assim, que figuras masculinas, foi até uma coisa que foi falada no MesaCast passado, até quando vai para trabalho de campo, sabe? Como você vai se portar, o que você vai, como você vai se direcionar nesses espaços. Então, eu sinto que, enquanto professora em formação e pesquisadora do grupo, existem coisas que atravessam o nosso corpo, né, nesses espaços que estamos ocupando e cada vez mais ocupando. Inclusive, foi uma fala muito bem feita aqui hoje, que o Jalopa ele ainda é um grupo com figuras femininas em peso, as nossas coordenadoras são mulheres, e foi uma coisa que me deixou muito à vontade a pesquisar, a querer, enfim, me mostrar mais dentro da pesquisa e saber que eu posso fazer, ser pesquisadora, ser professora e ser mulher nesses espaços, porque é um espaço que me traz segurança e me inspira muito, né? O MesaCast, por exemplo, sendo um espaço que mostra tantas pesquisadoras do grupo e professoras e afins. É um espaço que inspira outras meninas que também não estão na graduação, ou que estão começando a graduação esse ano, que começaram ano passado, que pretendem começar. Mas como desafio mesmo foi essa ideia de que sempre tem esse questionamento se você é suficiente. E quando esse questionamento não vem de outro, de alguma forma ele está intrínseco em você e você se cobra dessa forma de será que eu sou suficiente para estar aqui? E aí você percebe, não, sim, eu sou suficiente, sim, eu sou qualificada, sim, eu passei nesse processo seletivo, eu passei nesse edital e eu posso, sim, estar nesse espaço. Então, foi esse episódio específico, assim, me marcou bastante desse questionamento, né, do meu potencial, digamos assim, em frente de sala de aula, e acho que foi o que mais me marcou, assim. E a gente percebe o quanto a gente ainda vai ter a próxima rodada de perguntas, isso já, em certa medida, mostra certas sensibilidades, né? Que a gente, enquanto mulher, né, a gente acaba sendo obrigada a passar, a vivenciar, né? Essa questão da cobrança, de será que eu realmente sou capaz, ou enfim, né, essas questões que acabam nos atravessando. Vamos ouvir um pouco agora da Maísa, os desafios, né, enquanto mulher, pesquisadora, acadêmica, quais são os desafios que você enfrentou ou enfrenta sendo mulher, Maísa? Quando você fez essa pergunta, eu fiquei um bom tempo pensando sobre os desafios. E eu acho que um dos principais foi me reconhecer como pesquisadora.
Porque até o ensino médio eu pensei que, eu vou entrar na universidade, vou me tornar professora, eu vou ficar nisso. Porque para mim o que era pesquisador, pesquisadora, era o que eu via na escola. E o que eu via na escola eram homens. Então, eu não sabia que eu poderia ser uma pesquisadora, que eu poderia fazer pesquisa, que eu poderia contribuir com o, com a sociedade. Então, foi um impacto quando eu entrei na universidade e na minha primeira aula como professora, ela falou sobre isso, me marcou muito. E também, por morar em outro lugar, eu moro em Belterra, eu me desloco para Santarém, é sempre uma insegurança constante, e eu estudo à noite. Então, foi um impacto muito grande falar para minha mãe, eu vou ter que estudar de noite. Tem todas as estatísticas que nós temos hoje em dia, está muito violento, a violência contra a mulher está muito grande. Então, é uma insegurança constante. Então, foi um processo de construção e fortalecimento da minha própria confiança. Aprender a ocupar esses espaços e por ocupar esses espaços, eu sempre tento trazer no meu trabalho isso, mostrar para minhas alunas, para meus alunos, pesquisadoras mulheres, e trazer o que eu pesquiso na universidade para a escola. Isso. E é interessante, né, como a Maísa coloca essa questão, porque, por exemplo, de fato, quando a gente vai para as ciências duras, né, a gente só vê homens. E é interessante nas falas, acho que foi na fala da Marcela ou da Suzana, não lembro bem agora, que falou sobre essa questão de ver, né, mulheres, né, no Gelopa, né? E sentir essa confiança, se sentir abraçada, se sentir acolhida por ver outras mulheres ali, muitas mulheres presentes, né? Muito bacana isso. E a Andrea? Quais são os desafios que a Andrea enfrenta como mulher pesquisadora, professora, de diplomatas? Bom, eu enfrento muitos desafios, muitos. E, assim, primeiro eu queria me solidarizar com todas vocês, né? Em especial a professora Suzana, todas, mas me tocou bastante a história da professora Suzana, mas também me tocou muito a fala da, acho que é a Maísa. Acho que é a Maísa, sim. Bem, das meninas, né, que estão nesse início de graduação, e me fez lembrar e me recordar do meu início como aluna também de graduação, né? Uma fala interessante da Marcela, e também me solidarizo bastante com a Marcela, porque ela me fez lembrar de episódios de assédio que também eu sofri durante a graduação, mas que naquele momento, por não ter todo esse enfoque que hoje a gente vive, a gente discute, a gente debate, a mulher está muito mais em busca dos seus direitos, muito mais do seu lugar de fala, né, para dizer aquilo que incomoda, o que deixa de incomodar e etc. Lá em 93, eu sou da turma, na verdade, eu sou da turma de 99, perdão. Eu sou da turma de 99 e formei em 2023. Então, durante esse período, eu também sofri inúmeros assédios, né? Mas não tinha um nome para isso. Não tinha algo que caracterizasse, que descrevesse essa situação tão constrangedora e que, de alguma maneira, até hoje, ela ainda está latente na minha mente. Hoje eu consigo enxergar isso de uma forma muito clara e evidente, né, dos assédios que eu sofri durante a graduação, enquanto graduanda, e também existe um outro desafio para mim, né, que foi quando eu fui fazer o mestrado. Por quê? Porque naquele momento eu já era uma mulher que trabalhava com educação no meu município, em Oriximiná, como diretora,
e também como professora da educação básica. E naquele momento que eu saio para o mestrado, eu já tinha também um business, eu já tinha um negócio, né? Então, nessa conjuntura, olhando para esse contexto, as pessoas desacreditam, porque na cabeça das pessoas é impossível uma mulher trabalhar com moda, trabalhar com supérfluo e, ao mesmo tempo, ela ser uma mente pensante. Ela ser alguém que gosta desse universo acadêmico, que é uma professora que veio da educação básica, que foi aluna de escola pública, que continua aluna da universidade pública, que está ali tentando melhorar o seu ambiente, tentando melhorar a sua comunidade, levando educação, formação para a sua comunidade. Então, é muito difícil as pessoas também verem algo um entrelace entre esses dois universos. E eu sempre trabalhei dessa maneira. Eu sempre falo que eu tenho duas paixões: a educação e esse universo do comércio, né? Do empreendedorismo, da moda. São duas paixões. E muitas vezes eu fui desacreditada, tanto do lado da universidade, quando eu era pesquisadora, estudante, mestranda e etc., como também eu era desacreditada desse outro lado. Mas o que você está fazendo estudando? Você não precisa estudar. Para ser empreendedor, você não precisa necessariamente estudar, não? Por que você está perdendo tempo aqui do lado da educação se você pode ganhar muito mais aqui? Então, as pessoas nunca entenderam que, para mim, na minha cabeça, na minha vivência, hoje como uma mulher madura e etc., eu consigo enxergar claramente os benefícios de cada um desses dois universos para a minha formação. Então, muitas vezes eu também sofri, eu sentir o olhar da desconfiança da universidade, e isso em especial realmente vinda dos homens, né? Por que você, que gosta tanto desse universo de moda, disso, de beleza, o que você está fazendo aqui nesse universo intelectual? E eu sempre tive que provar que eu posso, sim, ser essa mulher que gosta de estar bem, que é vaidosa, que gosta de vender moda, que gosta de vender isso, mas que também é apaixonada pela educação. Então, hoje, no ambiente que eu vivo, no país que eu vivo, também é um desafio muito grande para mim. Por quê? Por vários motivos. Eu sou imigrante aqui, eu sou uma mulher latina, eu sou uma imigrante que está aqui e que tem que, de alguma maneira, provar que eu posso estar aqui, que eu posso ser uma professora de português, né, para militares, para diplomatas, para pessoas que estão buscando o ensino de uma segunda língua. Você recebe também, você percebe olhares aqui também muito misóginos, não? Muito xenofóbicos. Então, é um desafio constante para mim, como mulher imigrante, mulher latina, também estar aqui, mostrar o meu papel, que eu não sou só isso, eu sou alguém que pensa, eu sou alguém que traz também uma bagagem intelectual. Às vezes, quando eu tento dizer que eu tenho, aqui também nos Estados Unidos, eu tenho uma marca de joias e tenho uma marca de roupa, né? E trabalho concomitante a isso, dando aula para alunos que eu já falei para vocês. Então, eles não conseguem ver essa associação, porque aqui ou você tem que ser muito bom nisso, ou você tem que ser muito bom naquilo.
mexer com esses dois universos que na mente capitalista das pessoas não combinam. É difícil você provar que sim, que você pode fazer as duas coisas. Então, e uma outra coisa também que é interessante falar, que eu me lembrei em relação a quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu precisei ir para uma escola de ensino médio, porque a minha pesquisa trabalhava com alunos de ensino médio e também alunos do PIBID, de iniciação científica. E quando eu tinha que me deslocar para essa escola de ensino médio, aí em Santarém, eu percebia que não havia uma abertura, seja bem-vindo, né, um acolhimento para a pesquisa naquele ambiente. Eu percebia uma certa desvalidação da pesquisa. Era como se algo fosse tipo, ok, tipo, veio fazer qualquer coisa aqui, não? Então, era mais, eu percebi às vezes muito mais o incômodo do que o acolhimento para você fazer a pesquisa. Então, você também trabalhar com a intelectualidade, você também se vestir nesse papel de pesquisadora, também sofre esse preconceito. E ambientes que não deveriam ser assim, que você deveria sim ser acolhida, que você deveria sim ouvir falar mais da pesquisa dentro da educação básica, dentro desses ambientes, do ensino médio no Brasil. Então, eu lembro de uma fala da Iana, que ela disse que lá no ensino médio ela nunca tinha ouvido falar sobre linguística. Olha isso, não é verdade? Então, eu acho que também falta, fazendo esse recorte em relação às dificuldades de ser pesquisadora no Brasil, eu acho interessante também falar sobre esse assunto, esse ponto. É muito difícil você ouvir falar, propagar, levar, né, a pesquisa ser levada para dentro das escolas, ser mencionada, ser celebrada. Então, eu acho que falta um pouco disso, porque é lá na base que você vai construir o desejo desses futuros pesquisadores. Então, eu acho que eu concordo com a fala da professora. Estou dizendo que eu sou péssima de nomes, mas enfim. Da professora que falou no início, a primeira, que justamente é isso que acontece, né? Ser mulher é um grande desafio em qualquer aspecto, em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Então, é um desafio, sim. Aqui também tem uma outra coisa. Eu dou aula para... A maioria deles são homens, né? E você precisa também provar para eles, principalmente porque eles já vêm de uma patente muito alta, né, com um certo poder e etc., você também precisa mostrar para eles que você tem o domínio da questão da língua e etc. Não? Tem muitas vezes que você fala algo que você percebe uma certa dúvida, e aí eu gosto de deixar tudo bem claro e mostrar e trazer, eu não estou falando isso com base no que eu penso, eu estou falando com base no que existe de documento, de registro. E aí fica muito melhor, mas a todo momento é como se você precisasse provar, mostrar que você pode estar naquele lugar de fala. É muito desafiador, eu até comento com meu marido aqui, que é americano, eu falo para ele que é um desafio muito grande a gente nascer mulher. É um desafio muito grande. Então, eu também enfrento muitos desafios constantes e diários
aqui nesse momento e já enfrentei muitos no Brasil e tenho certeza que vou continuar enfrentando todos esses desafios e muitos mais que vão vir, não? Pegando o gancho da fala da Andrea aqui, é interessante a gente chamar a atenção, né, para essa questão tão contraditória, que às vezes a gente, enquanto mulher, a gente está num lugar e a gente tem muitos desafios, que é o lugar da intelectual, sempre sendo questionada. Se você está em um outro lugar, que é o lugar, talvez, de uma mulher vaidosa, que gosta de moda e consegue articular isso, essas relações elas são possíveis, né? E, independentemente do lugar que você está, que você ocupa, você sempre vai ser questionada. Parece que nunca é suficiente, parece que essas correlações não são possíveis, né? Qual é o problema de você ser uma intelectual, gostar de estudar, e também gostar de moda, e articular essas duas coisas, né? Enfim, são questões complexas, contraditórias, e que a gente parece... Eu não diria nem que parece, a gente precisa sempre que provar que a gente consegue, que a gente dá conta. E aí, pegando esse ganchinho, a gente vai para a nossa última pergunta. E eu vou começar com a Maísa, que trouxe esse relato da descoberta, né, de poder estar, enquanto mulher, no lugar de pesquisadora, né? A pergunta que a gente vai fazer agora para a roda em algum momento você sentiu que precisava provar mais, produzir mais, ou se posicionar diferente por ser mulher no meio científico? Como isso afetou a sua construção profissional e pessoal? Eu acho que eu já passei por isso em alguns momentos. Acho que por eu ser, pela questão da minha idade, por eu ser muito nova, regularmente as pessoas atribuem isso à falta de experiência ou de preparo. Então, em algumas situações, eu sinto que eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais compromisso. E a fala da Iana, anteriormente, na resposta anterior, da pergunta anterior, eu já passei por isso. Eu tenho colegas PJs homens em que, em determinado momento, quando eles estão na frente da sala, a sala fica completamente quieta e respeito. Mas quando às vezes, eu acabo escutando tão nova, será que ela sabe dar aula? Sempre acabo, às vezes, escutando isso. Mas eu acho que por eu ter uma professora que me acompanha, eu acho que sempre me dá força, sempre me traz força, a professora Ana Cristina, que eu acompanho ela nas salas dela. Então, ter uma mulher ao meu lado, sempre me apoiando, fazer parte do grupo de pesquisa, que tem a professora Jenny, a professora Ciliane, a professora Thaisa, a professora Cleilma, sempre me dá forças para continuar e persistir, que eu posso ser também motivo de inspiração para minhas alunas, para outras pessoas. Então, é isso. Muito bacana. E a gente está falando, nesse caso, de representação, né? De representatividade, de se sentir acolhida e sentir que pode sim, que pode fazer, que está no lugar certo, que ele é o seu lugar, né? Porque às vezes a gente, enquanto mulher, a gente duvida, será que realmente era aqui o meu lugar? Não, é aqui o seu lugar é onde você quiser estar, é o seu lugar, né? E Ana, você já sentiu que precisava provar, fazer mais, ser mais? Eu gostaria de destacar, né, que eu e a Maísa temos uma trajetória acadêmica muito similar, né? Nós moramos na mesma cidade, somos da mesma turma, nós moramos a 2 ruas de distância aqui em Belterra. Então, tem muita coisa que
nos atravessa, né, enquanto pesquisadoras, mulheres e professoras, né, professoras de formação. E eu vou falar isso de novo, porque é muito significativo para mim estar em um grupo que nós temos muitas figuras femininas, assim, maravilhosas e que inspiram muita gente. Todas as noites eu ia, mas estamos na sala do Gelopa, lá na UFOPA, né, no Campus Rondon. E em alguns momentos a gente se pega falando de pesquisas que aconteceram antes no grupo e de mulheres como essas mulheres que estão aqui e como outras mulheres já orientaram e sem saber também foram base para que a gente acreditasse mais na nossa capacidade enquanto professora em formação. E se eu já senti que em algum momento eu precisava provar mais ou ser mais, digamos assim, sim, com certeza. Eu acho que ano passado foi um momento muito assim, especial para isso, porque ano passado eu assumi uma turma, né, pela primeira vez, e pelo projeto de extensão que eu mencionei anteriormente. E nesse momento, algumas pessoas tiveram essa dúvida sobre se eu poderia assumir uma turma nesse projeto, se eu era capaz. E eu trabalhei com duas professoras incríveis também nesse projeto, e tive muita orientação da professora Thaisa, da professora Natália, que esteve aqui no primeiro MesaCast. E dentro do contexto acadêmico, é inevitável que a gente sinta essa necessidade de mostrar mais da gente, entende? Porque a gente tá vindo de outra cidade, e aí a gente estuda de noite, né? E que não é só estudar em outra cidade, a gente estuda de noite em outra cidade. E os trabalhos e coisas em disciplinas, a gente tem essa responsabilidade não só com a gente, não só com a nossa formação, enquanto, novamente, professores de formação, mas com tudo que existe ao nosso redor e que nos permite estar nesse espaço, né? Um compromisso com a nossa família, um compromisso com as nossas amigas, com as nossas alunas, porque a gente, assim como vocês e a professora Jenny e todas as outras mulheres que estão ali como referência para a gente também, em algum momento, se torna referência para outra pessoa, né? Então, a gente quer ser uma boa referência. E aí existe essa cobrança de fazer bem, fazer bonito, digamos assim, dentro das nossas áreas, para que a gente, né, se torne alguém que fale com autoridade sobre aquilo e que, mesmo em episódios, como a professora mencionou, a nossa autoridade seja questionada, a gente possa mostrar, olha, eu estudo isso, eu sou graduanda nisso, eu faço pesquisa nisso, eu pertenço a um grupo que pesquisa sobre isso, então eu tenho capacidade suficiente para falar sobre isso, para estar à frente de uma sala de aula e desenvolver pesquisa dentro desse cenário. Então, quando eu penso em como todos esses episódios que eu não consigo nem mencionar assim de imediato me construíram como profissional e de forma pessoal, eu sinto que desde que eu entrei na universidade e consequentemente entrei no Gelopa, que eu entrei no Gelopa assim no primeiro mês de graduação, eu fui me desconstruindo e me construindo junto com todas as outras mulheres que estiveram ao meu redor e que me guiam até hoje, que me inspiram até hoje. E é um pouco disso, né? De ter mulheres que você se inspira e ter mulheres que te apoiam e apoiar outras mulheres e a gente crescer junto. Eu e a Maísa, a gente tem uma troca muito próxima, assim, então é uma pessoa que eu apoio muito e é uma pessoa que me apoia muito e dentro, enfim, todos os outros caminhos que a graduação poderia nos mostrar, eu acho que o Gelopa foi um dos melhores, assim, sem dúvidas. E é isso, professora. É uma fala muito, muito bacana, muito importante. A gente vai se encontrando nas falas, né? Assim, a gente vai se vendo, a gente vai sentindo, porque as experiências acabam tendo certas semelhanças, né? E eu poderia dizer assim, até que, infelizmente, a gente
encontra certas semelhanças, porque a gente não deveria mais encontrar tantos desafios, né? A gente já está há tanto tempo aí lutando, resistindo, persistindo, e ainda assim, como a Maísa até comentou, a gente tem um alto índice ainda de violência contra a mulher. Então, apesar de todos os avanços, todos os esforços, ainda precisamos provar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente dá conta sim. E aí eu volto a palavra para a Andrea, né, que já tinha começado, esboçado uma certa resposta em relação a essa pergunta. Andrea, como você lida até, né, com essa questão de, você já havia comentado que sente sim essa necessidade, que precisa provar que você dá conta por ser mulher, né, de fazer determinadas, assumir determinadas funções. Bom, antes, acho que quando eu era mais jovem, eu acho que eu enfrentava isso com uma certa fragilidade, né? Soava para mim como, será realmente que eu posso? Será que eu posso fazer as duas coisas e fazê-las bem, né? Fazê-las bem feitas? Então, esse era um questionamento de antes. Hoje, não, eu não me questiono mais. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha história, eu sei o poder que eu carrego, as experiências me fizeram, me construíram, né? Para mim, no início, falando especialmente desse momento agora da minha vida, 2 anos aqui, eu estou há 4 anos. 2 anos, para mim, foram muito desafiadores, porque era uma mistura de constante de muitos sentimentos, de muitas sensações, né? Estar num país que não é meu, não dominar a língua desse país, que é o inglês, não entender muito bem dessa cultura, não saber muito bem lidar com esse novo universo. Então, para mim, foram 2 anos muito desafiadores, onde eu realmente me questionava, né? Não me conseguia me inserir nesse ambiente, não conseguia me sentir pertencente a essa nova vida. Então, e com o passar do tempo, eu fui começando a perceber que eu tinha espaço profissional aqui, que existe uma procura muito grande pelo ensino da língua portuguesa, em especial falando do português brasileiro, e tudo isso foi me trazendo, voltando àquela autoestima, aquele empoderamento, aquele sentimento de que, opa, eu posso, né? Eu posso, eu estudei para isso, eu trago para este país uma bagagem intelectual interessante, importante para eles. E aí eu me senti acolhida nesse momento. E quando você se sente acolhida, esse acolhimento, você começa a sentir que você pode, né? E aí você começa a ter mais força, você consegue começa a se posicionar, você começa a voltar a ser quem você era. Então, hoje eu lido bem com essas situações, esses desafios, essa desconfiança de que eu não posso fazer as duas coisas, que eu não posso transitar nesses dois universos. Então, eu já faço isso há tanto tempo que isso não me afeta mais. Quando eu vejo, de um lado, me questionando, ou um olhar questionador sobre o meu potencial como profissional, como professora de língua portuguesa, e também quando eu vejo um olhar de desconfiança do meu potencial como
como empreendedora, eu já sei lidar muito bem disso, porque hoje, especialmente pela maturidade que eu tenho, por tudo que eu já passei, etc., eu consigo olhar para frente com a cabeça erguida e saber de onde eu vim, saber de toda a minha jornada, saber pelo que eu passei e saber que sim, como a Marcela falou, eu tenho autoridade de fala, porque eu estudei para isso. Eu estudei para isso. Eu não cheguei aqui à toa nesse lugar, né? E eu vejo o quanto assim a universidade pública, quanto ao FOPA, quanto as escolas por onde eu passei, tanto como aluna, como professora, como diretora de escolas lá em Oriximiná, aí como servidora dentro da UFOPA também, o quanto isso foi tão importante para ser quem eu sou hoje, para eu ter realmente esse olhar, esse olhar crítico diante de certas situações e poder ter esse posicionamento firme hoje de quem realmente eu sou. E é isso que me faz ser quem eu sou realmente e não abro mão disso. Não posso abrir mão disso. Hoje, dificilmente alguém consegue me abalar em relação a isso, porque eu acho que a gente vai construindo ao longo da vida e ao longo de tantas quedas, de tantos tropeços e de tantas pessoas que querem te diminuir, etc., acho que você vai criando uma casca, uma certa proteção que vai fazendo de você essa mulher mais firme, mais forte e sabendo realmente quem você é. E isso é muito bom, né? Porque a gente acaba, em certa medida, abrindo caminhos, né? Para, como a Maísa falou ainda há pouco, a gente consegue ver no outro a inspiração. Pode falar, André. E eu fico assim muito feliz, eu vejo assim o brilho nos olhos da Maísa, da Iana, né, que são meninas, assim, tem a idade praticamente da minha filha, eu tenho uma filha de 22 anos, e assim, eu consigo ver no olhar delas esse desafio, né, essa vontade de vencer pela educação, e isso me traz assim uma emoção muito grande, porque eu me vejo nelas, né? Eu me vejo nelas. Eu só estou hoje aqui porque a educação me trouxe aqui. Aí, às vezes, eu ficava duvidando, eu digo, meu Deus, mas realmente, para você ver como antes, a Andrea lá de trás, ela duvidava. Teve alguém que disse uma vez para mim assim, mas o que você está fazendo? Você está estudando para ser uma professorinha de... Eu digo... Passou um tempo e essa mesma pessoa me olhou e disse assim, nossa, como você se tornou grande. Então, é isso, é saber que a educação ela pode promover essas mudanças. Não só a mudança dentro de você, mas a mudança no ambiente onde você está. E é isso que eu busco fazer com meus alunos. Não é porque eles já vêm de uma formação, eles já trazem uma bagagem intelectual, são pessoas que trazem, às vezes, uma terceira língua, né? Ou uma quarta língua, que já viajaram o mundo inteiro e etc. Não é porque eles trazem essa bagagem intelectual tão grande, tão majestosa, que eu me sinto diminuída. Pelo contrário, eu me sinto... Eu olho para eles de igual para igual e digo para eles aqui, eu não estou para ensinar, eu estou para trocar experiências, trocar ideias e etc. Então, isso também me constrói como pessoa, né? Me constrói como pessoa e eu assim fico deslumbrada de ver o desafio que essas meninas
vivem hoje, né, com a questão logística de estar indo para a universidade à noite, disso, daquilo, de estar sendo desafiada porque são jovens demais para estar dentro de uma sala de aula. Quantas de nós também não fomos questionadas, que éramos muito jovens para estarmos no papel que estávamos, não é verdade? Então, assim, me emociona de ver, de verdade. Porque eu trabalhei com o PIBID na época da minha pesquisa, e assim, eu via naqueles meninos o futuro depois, encontrei com eles depois, sabe? Como é uma sensação, eles pertencentes depois, vindo do ensino médio e logo graduandos de letras na UFOPA. E olha que coisa maravilhosa, como o ensino, a educação, o que ela promove? Ela promove mudança, não é verdade? Promove mudança. É verdade. E a gente acaba tendo uma autoconfiança, né? E sobre isso eu queria ouvir a Marcela agora falando sobre essa questão de precisar provar. Como é que você sente isso? Você já teve essa experiência? Conta um pouco pra gente, Marcela. Então, meninas, é um pouco do que eu já falei para vocês. Eu não sei se por me sentir, por estar sempre ali, né, no GELOPA, fazendo a minha pesquisa ao lado da professora Ediene, ela que me orientou em tudo, no TCC, no trabalho de especialização e no mestrado, ela foi minha orientadora em tudo, né? Nunca tive contato com homens, assim, me orientando, tendo uma relação mais próxima, né? Porque a gente acaba tendo que ter uma relação próxima com o nosso orientador ou com os demais pesquisadores. Que eu lembre, eu nunca vivenciei uma experiência assim negativa que eu tivesse que provar, né, o meu potencial intelectual por ser mulher. Que eu me recorde, não. Mas isso não me torna diferente de vocês. Eu vejo... Então, eu sempre me senti muito à vontade, como eu disse, né? E eu sempre fiz parte do GELOPA. Então, e eram sempre meninas, mulheres, e a gente não tem como ter esse tipo, não tem como acontecer esse tipo de coisa, né? É um ambiente muito saudável, produtivo, e acredito que ninguém tenha passado por isso estando no GELOPA, não sei. Mas talvez fazendo parte do universo mais masculino, como a Andrea, quando ela deu o depoimento dela, eu fiquei pensando, né? Nossa, a Andrea lá trabalhando com homens militares. Queira ou não queira, nos vem logo à mente um pensamento, né? Negativo, estando em um país diferente, estrangeira e tal. Então, como ela disse no seu depoimento, ela já sofreu vários preconceitos. Mas eu não tenho nenhuma experiência negativa para compartilhar com vocês. Eu aproveito a oportunidade para dizer para as meninas continuarem, a Maísa e a Ana, né, continuarem no GELOPA. E elas estão iniciando no meio do processo, estão fazendo graduação, né? Que elas continuem, que o GELOPA é um grupo de pesquisa que te abre muitas portas, oportunidades, como já está abrindo, né? E é um bom início para você começar a sua carreira profissional, continuar como pesquisadores. Vocês têm aí, depois da graduação, a especialização, o mestrado para fazer, já entra logo no mestrado ou mesmo no doutorado. E é isso. De fato. Como você mesma disse, não recordando nenhum episódio não faz de você diferente, porque às vezes a gente até se solidariza, né? Às vezes não aconteceu com a gente, mas acontece com outras, e por vezes até a gente pode
ser impactado em determinadas circunstâncias, né? Eu falo isso para contar rapidamente uma experiência de uma colega que, quando eu estava no mestrado, ela tinha o orientador dela era um homem, né? E ela teve um episódio assim bem difícil, né? Chegou na sala chorando com a gente, então a gente acabou sendo impactado, mesmo que indiretamente, né? A gente precisou acolhê-la, né? Isso faz parte do processo também, né? A gente precisa ser esse ombro amigo. Às vezes não acontece com a gente, mas pode acontecer com alguém próximo de nós, e a gente precisa estar ali para apoiar, né? E a Suzana? O que a Suzana tem para compartilhar com a gente em relação a essa questão do precisar provar? Muito complicado isso, né? Assim, ser mulher no meio científico não é fácil, né? Por conta dessa necessidade realmente a gente precisar se posicionar e precisar, muitas vezes, provar, né, aquilo que estamos afirmando, mesmo tendo autoridade para tal, né? Tendo um mestrado, tendo um doutorado. Então, a sociedade ela busca o tempo todo colocar as mulheres em caixinhas. Né? Se a professora não pode ter uma loja, não pode ser empreendedora. Se é muito jovem, com certeza não vai ter capacidade de conduzir uma aula, mas um homem nunca é questionado se ele é mais jovem, pelo contrário, ele é aplaudido, parabenizado, porque está numa posição muito jovem. Então, a mulher é sempre questionada e o homem é sempre vangloriado, parabenizado por algo que está fazendo. Né? E, às vezes, as mulheres fazem 3, 4 vezes mais do que os homens fazem, né? Tem uma jornada dupla, tripla, né? É mãe, é professora, é pesquisadora, né? O dia a dia de uma mulher é muito mais exigido ou exigente do que de um homem. Né? Então, a todo tempo, nós estamos nesse lugar de receber um questionamento. Né? E aí tem um lado bom de que eu compartilho, né, com a Andrea, é a idade. Né? Hoje, uma mulher de 41 anos, sou uma mulher de 41 anos, faço 42 agora em junho, e o que a gente se questionava, e o que a gente tinha medo ali nos 20, né, no início dessa nossa jornada acadêmica, científica, hoje a gente não tem mais. Né? Aquele medo de, o que vão falar da minha pesquisa, hoje a gente não tem mais. Né? Assim, que falem, né? Bem ou mal, mas falem de mim. Então, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o nosso lugar do mundo, a gente sabe de onde veio, os percalços que nós passamos para chegar até aqui, né? E aí, nesse sentido, eu já quero dar um abraço nas meninas, né? Na Maísa, na Iana, né? Que estão começando, dizer para vocês que vocês são muito corajosas, que vocês são fortes, que vocês são empoderadas e que vocês podem chegar no lugar que vocês quiserem chegar, né? Mesmo que a sociedade diga A ou B ou C para vocês tapem os ouvidos e sigam o caminho, sigam em frente, porque eu ouvi muitas coisas nesse caminho, nesse percurso, até chegar até aqui, aos 41 anos de vida, com 10 anos de serviço público, né, sendo professora, pesquisadora, e com certeza muitas dessas falas foram desanimadoras, foram desencorajadas, né, e eu sempre tive ali, nesse começo, a figura da professora Ediene, né, que era essa mulher que passava essa força para a gente. Então, eu tenho certeza que vocês estão aí nesse contato, né, nesse convívio com outras mulheres, né, que são muito empoderadas e que são muito fortes, que são referências para a gente e que ajudam a gente a seguir o nosso caminho. Né? Mesmo que a sociedade diga, que os professores homens digam que você não vai chegar a lugar nenhum, siga o seu caminho, siga, né, o seu sonho, o seu objetivo, de que você vai, sim, chegar onde você quiser chegar. Né? E é isso, assim, também é mais nesse sentido, né, de dizer que estamos o tempo todo sendo questionadas, né,
tentam colocar as mulheres, né, nós mulheres, em caixinhas, né, em estereótipos. Ah, se você é professora, você não pode tal. Se você é professora da escola tal, você não pode fazer tal coisa. Então, tem sempre um lugar estereotipado, sempre um lugar poldado para colocar a mulher, né? E nós estamos a todo tempo mostrando que não, que nós somos mulheres múltiplas, que nós somos mulheres, né, diversas, que nós podemos sim ser professora, pesquisadora, mas eu também posso ter a minha loja de roupa, que eu também posso fazer uma aula de dança, que eu também posso sair no bloquinho de carnaval, e isso não vai me fazer menos pesquisadora, não vai me fazer uma professora pior, porque eu estou me realizando em outros ambientes, em outros momentos, em outras situações que não só o momento profissional, né? Nós somos mulheres profissionais, mas também nós somos mulheres que têm uma vivência ampla fora desse contexto profissional. Então, nós não aceitamos, nós não queremos e não aceitamos estar em caixas, estar em lugares estereotipados ou serem limitadas na nossa capacidade, né, de fazer, de exercer a nossa profissão e de viver a nossa própria vida como nós acharmos melhor a forma de viver. Então, eu quero dar um abraço para as meninas do Gelopa, que estão começando, e, ao mesmo tempo, agradecer por esse entusiasmo de conduzir o Gelopa, que é um grupo de pesquisa que eu tenho no meu coração, tenho muito carinho, né? Um abraço para a professora Andra, que está, né, do outro lado do mundo e também compartilhando vivências, experiências com as quais nós vivemos aqui também, né? Comigo, com a Marcela. Dizer para a Marcela que eu estou com saudade e que eu te desejo tudo de bom. Deixo meu abraço também para minha amiga Marcela, de muitos anos, que você, né, exerça aí essa profissão como professora, que você disse, é só. Não, amiga, professora de educação básica é muita coisa, é muito trabalho. Então, te desejo uma boa sorte, né, nesse exercício profissional e na vida também. Obrigada, Thaisa. Já antecipando meu muito obrigada aqui por esse momento. E, assim, geralmente, de modo geral, para a sociedade, a mulher, ela poderia estar em outro lugar, mas não fica no lugar que ela quer estar, né? Interessantes essas questões, até controversas. Gente, o nosso papo aqui é muito bom, muito gostoso, né? Mas a gente vai precisar terminar. Vai ficar um gostinho de quero mais para a próxima roda, que é a última roda na próxima sexta-feira. Então, para a gente fechar aqui o nosso momento, eu gostaria de que cada uma de vocês pudesse deixar uma mensagem de incentivo, de apoio para outras mulheres, né? Para outras mulheres pesquisadoras, jovens pesquisadoras, enfim, como vocês se sentirem à vontade. Eu vou começar Vamos girar a roda de novo? Eu vou começar lá do final, que está aparecendo na telinha, pela Andrea, depois, assim que a Andrea finalizar, a Maísa fala, depois que a Maísa finalizar, a Marcela, a Iana e, por último, a Suzana. Podem ficar à vontade, vamos. Bem, eu queria, assim, agradecer imensamente, né? Eu só tenho a agradecer, realmente. A professora Ediene é alguém que mora no meu coração. Nossa, ela é uma figura extremamente importante para mim. Eu lembro do olhar da professora Ediene nas nossas aulas de graduação, aquele olhar que me desafiava e aquele olhar que me acolhia. Ela, para mim, é uma figura super importante. Eu tenho a professora Ediene como assim, um exemplo de mulher, né, de fortaleza, de posicionamento, de inteligência, de carisma, então, de sensatez. Então, essas referências, eu bebo muito nessa fonte, né? Então, para mim, ela tem uma representatividade muito importante na minha vida. Agradecer também ao Gelopa, quantas vidas o Gelopa não está mudando ao longo desses 18 anos que ele está completando,
que eu até brinquei com a professora Ediene, que nós temos 2 filhos com idades em comum, porque eu tenho o João, que a professora Ediene viu nascer praticamente, e que vai fazer 18 anos agora em março, né? Então, eu disse para ela, agora vamos trocar figurinhas sobre os nossos filhos, viu? Então, é um prazer enorme poder compartilhar a minha experiência nesse momento aqui. Dizer para as meninas, Marcela, um prazer enorme reencontrar você. Você perdoa a minha memória, ela é realmente péssima, eu reconheço. Mas, assim, um prazer enorme. E vou pegar as falas da professora Suzana. Que maravilha ter alguém com esse potencial profissional que você tem lá na base. Isso é importantíssimo. Quantas vidas você está mudando? Então, eu só tenho assim a dizer que é um prazer enorme falar com você. Professora Suzana, um prazer enorme conhecer um pouquinho da sua história, que é uma história também incrível e que me tocou bastante também, porque muitas vezes, por não acontecer com a gente acha que está muito distante esse racismo estrutural que nós enfrentamos todos os dias, que principalmente você, mulher preta, enfrenta todos os dias. Então, a gente acha que isso é distante, mas não é. E isso me chocou um pouco. Dizer para as meninas, Iana e Maísa, que assim, fiquei encantada com a força de vocês. Eu consigo ver as nuances que o Gelopa traz para todos os alunos que já passaram e que continuam passando por ele, essas nuances nas suas falas, nos seus posicionamentos, assim, na coragem que também a gente acaba desenvolvendo, né, durante esse período que a gente passa a ter contato com a pesquisa, com esse desenvolvimento do senso crítico, né? Então, dessa desalienação do mundo. Então, eu só tenho a dizer, coragem, sejam o que vocês quiserem ser e acreditem, vocês podem chegar onde vocês quiserem chegar. Eu fico muito emocionada porque eu vejo muito de mim em vocês. E nas meninas também, porque passei pela educação básica, passei por muitos momentos também desafiadores de preconceito, enfim. Então, eu só tenho a dizer isso para vocês. Continuem, porque eu parei em um momento e perguntei para que eu quero essa graduação? O que eu estou fazendo da minha vida estudando? E hoje isso é, assim, para mim, um presente enorme, porque quando eu mostro o meu currículo, quando eu digo de onde eu vim, que eu sou da Amazônia, que eu sou militante da Universidade Pública da Amazônia, então as pessoas aqui ficam, uau, entendeu? Então, que legal, né? Hoje eu sei e estou colhendo os frutos de tudo que eu vim, né, jogando as sementes e para colher agora. Então, não desistam. Vocês podem chegar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que vocês queiram chegar. Isso só basta vocês duas quererem. Se vocês quiserem, vocês chegam onde vocês quiserem chegar, ok? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Um abraço a todas, um abraço enorme, sinto muita saudade da UFOPA, muita saudade do Brasil, e assim, estarei aqui sempre para o que o Gelopa precisar, para o que a universidade, a UFOPA precisar de mim. Eu queria começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de ouvir a história dessas mulheres incríveis. Eu me senti muito acolhida, muito obrigado. Eu queria somente falar que a nossa presença nesses espaços, ela inspira outras mulheres a acreditar em suas vozes, suas pesquisas, que a gente tem que persistir apesar dos problemas, que nossas vozes vão chegar nessas outras meninas e vão reverberar nas histórias delas.
Bom, eu vou ser breve. Bom, obrigada, Gelopa, pelo convite. Pude rever a Suzana, a Andréia, e conhecer as meninas, né? De vez em quando eu conheço um membro do Gelopa, eles me encontram por aí. Outro dia, no Sairé, ano passado, eu estava passeando lá pelo estande, aí estava expondo, eu vi, olha, eu estava com a minha sobrinha, olha, Marla, esse livro aqui foi eu que publiquei. E eles me encontraram e foram bem receptivos, me trataram com muito carinho, tiramos foto. Quando eu mostro o livro, né, que eu publiquei do Cetops, o volume 1, ninguém acredita lá em casa. Ninguém acredita. Foi você, tia? Eu disse, fui eu, meu amor. Não é uma publicação escrita por mim, né? Um livro de corpos, né, do Falar Santareno. Mas é uma época da minha vida da qual eu me orgulho muito e, como a Andrea falou, fez toda a base, né? Hoje eu estou na educação básica, minha vida não é fácil. Eu tenho muitos problemas, muitos problemas e, enfim, meu Deus, eu penso em desistir. Olha, todo dia eu penso em desistir porque, Senhor, quem vai me salvar, né? Desse mundo que está difícil, a educação básica. E minha realidade escolar é bem complicadinha. Mas um depoimento de despedida é que vamos continuar nossas lutas, né? Cada uma com as suas diferentes realidades, as meninas que estão começando, e é isso, menina, continuem, viu? Continuem no Gelopa, ao lado da professora Ediane, que vocês brilharão, continuarão brilhando e tendo as portas abertas para vocês. Tem uma hora, né, que a gente tem que romper, a gente tem que seguir nosso caminho sozinho, que foi o que eu fiz. Teve um momento que eu, não, agora eu tenho que seguir sozinha e tenho que seguir outros caminhos, outros rumos, e por enquanto estou aqui na educação básica e sabe Deus o que me espera. Eu quero muito fazer um doutorado e meu sonho, ainda é meu sonho, fazer um doutorado em linguística na minha área de formação, que é onde eu atuo e eu gosto de atuar. E o Gelopa sempre me convida a participar de momentos, eventos dessa natureza, que é sempre bom reencontrar pessoas do passado e conhecer pessoas novas, né? Que a gente sabe que são essas pessoas que vão dar continuidade ao que um dia a gente começou lá, né, Suzana? Lá no iniciozinho. E virão outras, vocês sabem, né? Virão outras e serão muito, muito bem-vindos, bem-vindas. Também gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar e dizer para a professora Marcela, em especial, que eu sou muito sua fã, inclusive na minha mesa, o Cetop sempre está, e é o livro que foi mencionado, e recentemente eu estava lendo ele de novo, enfim. E aí, quando eu vi que a senhora estaria nessa chamada, eu fiquei, meu Deus, ela é uma divindade, eu vou estar na mesma mesa que ela. Então, queria agradecer de coração a oportunidade de participar. Também me senti muito acolhida, que conversei com a Maís antes da mesa, eu falei, a gente vai estar no meio de gigantes, das maiores. e assim, nossa, estou muito feliz. E faço das palavras da professora Andrea as minhas. Em relação à professora Jenny, é uma mulher que inspira muito, muito a gente dentro do grupo, fora do grupo também. É uma pessoa que acolhe e orienta demais. A professora Celiane, a professora Thaisa, que foi uma pessoa que eu já falei isso em outros momentos, que foi muito responsável por eu estar dentro da universidade pública. Então, só agradecer, e para as meninas e pessoas que têm interesse na área de estudos linguísticos, enfim, têm interesse no Gelopa na universidade pública, gostaria de dizer que persistam e continuem a acreditar que a educação ela tem esse poder transformador nas nossas vidas e que, através dela, a gente consegue
chegar em espaços inimagináveis, assim, inclusive nessa mesa aqui, que é um espaço que eu não poderia imaginar nos meus melhores sonhos. Muito obrigada e muito obrigada mesmo. Quero também agradecer o espaço, por esse momento, Gelopa, cor de rosa choque, comemoração, né, ao mês das mulheres, ao nosso mês, né? Dizer que estou muito feliz em compartilhar esse momento com mulheres incríveis, né, de gerações do Gelopa diferentes, geração inicial até a geração 3.0, que é a nova geração. E desejar vida longa ao Gelopa, ao trabalho desenvolvido dentro do Gelopa, e que, em especial, a nós mulheres, né, dentro desse campo da ciência linguística, que a gente cresça, que a gente mostre o nosso potencial, continue mostrando o nosso potencial enquanto pesquisadoras da área da linguagem, porque a sociedade e o mundo só tem a ganhar com o nosso trabalho, e nós também, consequentemente, né? Então, nós mulheres, nós podemos ser o que nós quisermos. E, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Falem o que falar, nós temos aí o nosso poder, né, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, e isso ninguém tira da gente. Deixo um abraço fortíssimo aqui para todo mundo, e em especial a professora Ediene, que vai acompanhar depois. Abraço, gente. Então, em nome do Gelopa, eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês nessa terceira mesa Gelopa é cor de rosa choque, porque lugar de mulher é onde ela quiser, e se ela quiser ser pesquisadora, ela tem espaço também, não é isso? E com isso a gente encerra a nossa terceira roda. Gelopa, 18 anos, 18 mulheres, 18 pesquisadoras. Muito obrigada.